Bom dia. Desde a última terça-feira, os investigados no processo que apura as escutas telefônicas ilegais instaladas durante o governo de Pedro Taques estão sendo reinterrogados na 11ª Vara Criminal de Cuiabá. O cabo da Polícia Militar, Gerson Correia, prestou depoimento ontem. Ele reafirmou que o chefe da chamada Grampolândia Pantaneira era, de fato, o ex-governador. Este foi o terceiro interrogatório do cabo Gerson Correia e ele começou dizendo que desde o início ele repete que os donos da Grampolândia Pantaneira são o ex-governador Pedro Taques e seu primo Paulo Taques, advogado e ex-chefe da Casa Civil. Ele começou relatando que em agosto de 2015 foi dada uma ordem de serviço por parte do GAECO, a Gerência de Atuação Especial contra o Crime Organizado, especificamente pelos promotores de justiça Marco Aurélio de Castro e Samuel Fugino, para que toda a família Riva fosse interceptada pelo Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, a fim de identificar irregularidades na Assembleia Legislativa. À época, José Geraldo Riva já não era mais o presidente da Casa de Leis, mas sua filha, Janaína, acabara de se eleger deputada estadual. Os dados de toda a família foram invadidos mais de uma vez, sob a justificativa de saber se os crimes de corrupção seguiam acontecendo. Isso porque no gabinete de Janaína continuavam os mesmos servidores e assessores que haviam trabalhado com seu pai. O cabo, inclusive, levou várias planilhas à audiência onde estavam elencados os dados dos interceptados. Tudo isso, de acordo com o réu, objetivava a deflagração da Operação Metástase, a qual apurou desvios de dinheiro dos cofres da Assembleia, o que aconteceu logo em seguida aos fatos. Em outro momento, o cabo Gerson exemplificou a prática do esquema conhecido como barriga de aluguel realizado dentro do GAECO, já citado nos reinterrogatórios dos coronéis Lesco, ex-chefe da Casa Militar, e Zaqueu, ex-comandante da PM. A barriga de aluguel consiste em uma lista de números de pessoas comuns como se pertencessem a investigações. Um dos exemplos que mais chamou a atenção é quando a então juíza Selma Arruda, que comandava a 7ª Vara Criminal da capital, hoje senadora pelo PSL, recebeu informações de que havia ameaças contra a vida dela. A partir disso, foi pedido um relatório de informações que o cabo classificou como fantasioso. Dezenas de pessoas foram ouvidas ilegalmente através de seus telefones, incluindo o ex-governador Silval Barbosa e seu irmão Toninho Barbosa. No final das contas, foi constatado, segundo o cabo, que não havia de fato ameaça contra a vida da magistrada. Ainda assim, o relatório apontava que existia risco de atentado. O réu afirmou: este relatório servia apenas para bisbilhotagem com finalidades políticas da intimidade dos interceptados. O mesmo esquema foi utilizado em várias outras operações. Gerson Correia diz que o GAECO fez muita pirotecnia durante as operações realizadas pelo grupo. A Grampolândia operou até outubro de 2015, quando o coronel Lesco determinou a suspensão das interceptações. Cabo Gerson disse que destruiu todas as gravações feitas e jogou todo o material no rio depois de ter quebrado os pendrives. E por isso, nada do que foi grampeado, com exceção de alguns materiais passados para Paulo Taques, virá à tona. A defesa do cabo Gerson alega que o Ministério Público Estadual está sendo corporativista. Primeiro, por não ter aceito a homologação das delações premiadas pedidas pelos réus. Segundo, por não ter investigado os fatos expostos, justamente porque há membros da própria instituição atrelados ao esquema de grampos. Por outro lado, o MP afirma que não há provas suficientes sendo apresentadas. A colaboração premiada, ela tem como pressuposto a indicação de outros envolvidos, que na justiça militar deveria se restringir apenas a militares. Ou seja, nós estamos perante a justiça militar. Apontar civil, tenha ele for prerrogativa de função ou não, para efeitos de produção num processo militar, me parece que não faz o menor sentido. É a terceira interrogatório do réu que nós estamos presenciando. A cada interrogatório há a modificação daquilo que foi dito, ao acréscimo da situação, né, que desde as outras vezes oportunidades não foram mencionados, e o processo encontra-se, né, ao largo, no que diz respeito ao devido processo legal.
É bem verdade que se deve respeitar o princípio da ampla defesa, mas a defesa é ampla, ela não é ilimitada. O Gerson tinha alguns fatos ainda para falar. Foi como ele afirmou aqui, ele quis proteger o Lesco, no primeiro e no segundo reinterrogatório. Então, como que o Lesco resolveu falar, o Cabo Gerson resolveu falar também. Para chegar aqui, falar a verdade na data de hoje. Tudo que ele falou aqui hoje, o senhor Domingos Sávio, o doutor Domingos Sávio, os documentos que foram juntados dia 10 aqui, está tudo no NACO. Inclusive está com o carimbo do NACO, os documentos que foram juntados.